Bom dia, pessoal do oitavo ano. Aqui está a correção, tá, da lista de exercícios da semana 2, tá? Então vamos começar então o primeiro comentário. Veja bem, no primeira atividade falou que Sérgio, professor de química, precisava comprar alguns materiais para fazer uma experiência com a turma do oitavo ano. Para isso ele elaborou uma lista com os produtos. Veja bem, a lista é essa aqui. Os materiais que eu preciso: 2 litros de vinagre, 1 litro de azeite, 3 litros de leite. Beleza, só que aí o que acontece? Quando eu vou somar, ó, 2 litros de vinagre mais 1 litro de azeite mais 3 litros de leite, ele formou o que então? Ele formou para mim aqui uma equação, tá? Essa equação vai ser que em função de quanto vai ficar, porque 2 litros de vinagre vezes o preço do vinagre, tá? Aqui 1 litro de azeite vezes o preço de azeite, 3 litros de leite vezes o preço do litro de leite. O que acontece? Se eu substituir aqui pelos valores de cada produto, né, eu vou encontrar quanto que vou pagar. Então ele fez uma pesquisa. Ele foi na loja 1, encontrou o vinagre a R$2, o azeite a 8 e o leite a 3. Na loja 2, o vinagre a 2, azeite a 2, leite a 2, a 6 aqui, né? Então o que acontece? Eu quero saber qual vai ser a loja que vai ficar mais barato essa compra. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar então lá na minha fórmula aqui, ó, e vou substituir pelos valores de cada produto, tá? Então 2 vinagres eu vou substituir aqui pelo valor dele. Qual que foi? R$2. Então 2 vezes 2, 4. Um azeite, né? Na primeira loja, R$8. Substituir aqui, 1 vezes 8, 8. 3 litros de leite a R$3. Substituir aqui, 3 vezes 3, 9. Fazendo a conta, achei 21. O mesmo eu faço de cá com os preços da loja 2, tá? Substitui o preço da loja 2, o vinagre é R$2, o azeite é 6, o leite é 2. Fazendo minha conta aqui, eu encontrei o quê? 16, tá? Então, o que vai acontecer? Em qual loja ficou mais barato? A loja 2, porque aqui é 21, aqui é 16. Então, a resposta aqui de qual foi a loja que ficou mais barato? A loja 2, tá? Então, questão 2, tá? Eu fiz um comentário no dia da aula sobre mais ou menos isso aqui, né? Maria começou a trabalhar numa loja de vendas de sapatos, receberá mensalmente um salário de R$1.000, mais uma comissão de R$3 por par de sapato vendido. Ou seja, se ela vender muito, ela ganha muito. Se ela não vender nada, ela ganha só o salário fixo de R$1.000. Só que ao assinar o contrato de trabalho, percebeu que seu salário estava escrito na seguinte forma: o salário mensal é igual a R$1.000 mais o produto de R$3 pela quantidade de pares de sapatos vendidos. Então o que é isso para mim? Né? Isso para mim vai ser o quê? O salário que eu vou receber. Só que se quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar, tá? Então a pergunta é a seguinte: escreva em linguagem matemática a equação que pode representar o valor do salário mensal de Maria para qualquer quantidade de sapatos que ela possa vender. Então nós temos lá, ó, se R$1.000 mais, então vou escrever R$1.000 mais R$3 por cada sapato. Eu sei quantos sapatos? Não. Então, vezes, que é o produto, X, tá? Então, tá escrito aí a minha fórmula ou a minha equação, tá? Sabendo que o meu resultado aqui pode se representar por Y, tá? Então, na hora que você for fazer o plano cartesiano, você representa por Y, ok? Então, questão 3. Para ter noção de quanto receberia se vendesse alguns pares de sapato, Maria colocou uma tabela. Vamos ajustá-la para preencher a tabela e verificar quanto receberia com a venda de determinadas quantidades de pares de sapato. Então veja bem,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor 1 e vou colocar no lugar do x, tá? Então, 1 vezes x, ó, 1 vezes 3, 3. 1000 mais 3, 1003. Se fosse 0, 0 vezes 3, 0. 1000. Então, qual que seria o valor? 1000, tá? Então, aqui na sequência, ó, se fosse 2 sapatos, substitui lá, acha 1006. Se fosse 3, 3 vezes 3, 9, mais 1000, 1009. E assim por diante. Quando é 4 é 1012, quando é 5, 1015, quando é 6, 1018, quando é 7, 1021, quando é 8, 1024, quando é 9, 1027, tá? Então, o que acontece agora? Tá? Tem a situação aqui, ó. Utilizando os dados da tabela, organize os pares ordenados, sendo cada um dos pares ordenados formados da seguinte maneira, né? Quantidade de pares de sapatos vendidos no mês versus o valor mensal. Então, o que é isso, né? Quando você olha aqui, ó, o A, o B, o C, o D, o E, o F, são os pares ordenados. Lembrando que par ordenado vem como? Sempre o X na frente. O que a gente falou que é o X? O X a gente identificou aqui como sendo a quantidade. Então, como que vai ficar? Aqui vai ficar pequeno para mim, eu fiz no meu caderno, tá? Então, primeiro aqui, as minhas quantidades. Olha só meus pares ordenados. Ponto A, né? Vai ser o que? 0 e 1000, porque eu vendi nada, eu vou ganhar 1000. Ponto B, eu vendi 1, então 1 vezes 3, a gente vai lá na tabela lá e transporta para cá. Ou seja, eu estou transportando essa ideia aqui, ó, essa ideia aqui para essa aqui, tá? Então veja bem, a letra B vai ser essa, a C essa, a D essa, a E essa, F, G, H, I e J. Então estão todos aqui, ó, tá? Então olha só, o que eu quero agora, tá? A questão número 4. Agora desenhe um plano cartesiano e localize os pares ordenados da atividade anterior. Dica: comece o eixo Y em 1000. Vocês vão ver que na próxima aula agora eu falei com vocês um pouquinho sobre escala, tá? A minha escala agora vai ser diferente. Eu tenho que adequar a escala à minha situação, tá? Então, primeiramente, vou montar meu plano cartesiano. Vou tampar aqui um pouquinho aqui para vocês verem como ficou. Aqui no X, no eixo X aqui embaixo, né? Ó, tá tampando. No eixo X aqui embaixo, eu coloquei o que? De 1 em 1, porque é a quantidade de sapatos que ela vende. 1 sapato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu fui até o 11. Essa aqui é minha reta X, tá? E na reta Y, eu fiz o que ele pediu. Eu vou começar com 1000. Meu primeiro algarismo aqui vai ser 1000. Depois do 1000, qual que vai ser o próximo? 1003, depois 1006, depois de 1006, 1009, tá? 1012, 1015, 1018, 1021, 1014, 1017. Se eu montei meu plano cartesiano, então, tá? Eu já tenho aqui o meu eixo Y, o meu eixo X aqui embaixo montado direitinho. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou unir os pontos. Veja bem, para a gente fazer uma tabela bacana, um plano cartesiano bacana, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. O eixo X com o eixo Y, ele tem que estar fazendo o quê? 90 graus, ou seja, elas são retas o quê? Perpendiculares. Eu usei esse esquadro aqui para me ajudar, tá? Então aqui eu tenho a horizontal e aqui a vertical. Depois disso, se a escala estiver perfeita, veja que aqui, ó, eu fiz de 1 em 1, ó, de 1 em 1 centímetro, usando a escala da minha régua, tá? Beleza. E aqui eu obedeci uma determinada situação que, para não ficar muito apertado, eu coloquei aqui, ó, de número em número, eu saltei 1,5 centímetro.
sabendo que aqui não é daqui até aqui não deu 3, então se eu colocasse 3 aqui no meu caso aqui ia ficar apertado, porque eu fiz o gráfico um pouquinho pequeno, então eu adequei ele para minha situação. Então eu usei a mesma distância daqui a aqui, a mesma daqui a aqui, tá? E agora como que a gente vai marcar esses pontos? O meu já está todo marcado, né? Mas como que eu fiz? Eu vou, coloco paralela, um sapato, tá aqui. Eu tenho que fazer um sapato com quem? Quanto que eu vou ganhar se eu vender um sapato? Não é 1.003? Então eu vou até encontrar, né? Eu vou tracejar até encontrar o 1.003. Poderia ser assim, ó, usando um outro esquadro aqui, ó. Chego aqui, tá. Parei aqui. Então eu faço o tracejado bonitinho aqui até unir com esse outro de cá aqui, ó. Subiu aqui, fiz um ponto aqui. Esse aqui para mim é o ponto A. Para fazer o ponto B, mesma situação. Vou no 2 até encontrar o 1.006. Aqui está meu ponto B. Aqui, 1.003 até encontrar 1.009. Meu ponto C. Se vocês olharem aqui, ó, a gente vai estar seguindo essa mesma situação, tá? E eu vou fazer isso até encontrar o último lá em cima, que é 1.027, quando ela está vendendo quantos aqui embaixo? Quando ela está vendendo 9 sapatos, ela vai até lá em cima, ó, 1.027 aqui, ó, tá? Beleza? Então aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Beleza, então? Pronto, então aqui temos algumas perguntas, né, sobre isso. Então, minha resposta que era para fazer aqui, eu fiz na folha para dar tempo, né, dar espaço, perdão. E outra situação, né, como eu fiz na folha para mostrar para vocês. Eu posso fazer no caderno normal, numa folha, respeitando as situações de que o gráfico tem que ser bem feito, principalmente as retas têm que ter 90 graus, por isso que eu usei o meu esquadro, tá? E outra situação, né, que é a questão das escalas que eu demonstrei ali. O que acontece? Se você estivesse usando papel quadriculado ou milimetrado, quando você quer uma precisão maior, você usa o papel milimetrado, mas o papel quadriculado para a gente é o suficiente, né? Vocês vão ver nos vídeos, nos slides, né, que eu gravo para vocês, que eu usando o computador, eu sempre estou usando o quê? O papel quadriculado. Eu tiro ele lá na internet, posto ele lá nos meus slides e monto lá o meu plano cartesiano. Aí para vocês verem que fica perfeito, né? Então a quinta, observando a tabela e os pontos localizados no plano cartesiano, responda. Primeiro, o valor mensal aumenta ou diminui quando aumenta a quantidade de pares de sapatos vendidos? O que faz pensar que o valor do salário está aumentando ou diminuindo? Tá? Vocês vão ver na próxima aula que o que acontece? Quando eu tenho uma reta que o lado direito está subindo, tá? Que ela está subindo assim, ó, esse aqui é o lado direito, ele está subindo, ela é uma reta crescente, então ela está aumentando, ok? Ou seja, eu falo pela inclinação da reta, ok? Então aumenta, a inclinação da reta é uma resposta possível. E o próximo, é possível traçar uma reta que passe por todos os pontos? Como vocês viram lá e eu tracei, sim, né? E o último, há alguma relação entre o valor mensal aumentar ou diminuir com o aumento da quantidade de pares de sapatos por mês e a inclinação da reta no plano cartesiano? Nós falamos sobre tudo isso, né? Então, é lógico que sim. Então, quanto mais vende, mais ela vai ganhar e ela mais vai ficar e maior vai ser a reta, né? Quanto mais sapatos você vai vender, mais você vai receber, tá? A inclinação da reta aqui, ó, inclinar. O que é inclinar? Esse movimento aqui, ó, ela vai permanecer no mesmo, na mesma inclinação,
né? Então, prontos para a próxima aula. Daqui a pouco a gente começa com a próxima aula.